Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos mais a um banquete de amor, né? O evangelho de hoje, a verdadeira propriedade. O homem só possui como próprio dele o que pode levar deste mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir. Desfruta durante sua permanência na terra, mas, como é obrigado a abandonar tudo, só temo usufruto disso, e não a posse real. Que possui então? Nada do que é do uso do corpo, mas tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Aí está o que traz e o que leva, o que ninguém pode lhe tirar. O que lhe será de muito mais utilidade noutro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, pois daquilo que tiver adquirido em bens dependerá a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, ajeita sua bagagem de objetos que são úteis neste país, mas não carregam aqueles que lhe serão inúteis. Façam, portanto, o mesmo com relação à vida futura e provisionem tudo o que lhe será e poderá ser útil. Ao viajante que chega a um hotel, é oferecido bom alojamento se puder pagar. Ao que tem poucos recursos, oferece uma acomodação menos agradável. Quanto àquele que não tem nada, vai dormir sobre palha. O mesmo acontece com o homem ao chegar no mundo dos espíritos. Seu lugar vai depender de seus bens, mas não com o ouro que vai pagar. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou artesão? Mas vão perguntar: o que trazes contigo? Não serão avaliados seus bens nem os títulos, mas a soma de suas virtudes. Ora, sob esse aspecto, o artesão pode ser mais rico que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou a peso de ouro sua entrada, pois vão lhe responder: os lugares aqui não se compram, conquistam-se pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácio. Aqui tudo se paga com a qualidade do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último lugar, onde será tratado de acordo com os teus bens. Pascoal, Genebra, 1860. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu à sua vontade, e o homem só usufrui deles. É administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. São tão minimamente propriedade individual do homem que Deus anula muitas vezes todas as previsões e riqueza foge daquele que julga ter os melhores títulos para possuí-la. Talvez digam que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, mas que o mesmo não ocorre com relação aos bens adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, quando adquiridas honestamente, pois uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se causou danos a ninguém. Serão pedidas contas de 1 centavo mal ganho com prejuízo de outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a sua fortuna, terá com isso vantagens ao morrer? Os cuidados que toma ao transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes superfluos? Uma vez que, se Deus não quiser que elas cheguem às suas mãos, nada poderia prevalecer contra a sua vontade. O homem pode usar e abusar dela impunemente durante a vida, sem ter que prestar contas? Não. Ao permitir que se adquire,
Deus pode ter desejado recompensá-lo durante esta vida por seus esforços, sua coragem e sua perseverança. Mas, se ele a utilizou unicamente na satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se tornar em suas mãos causa de queda, teria sido preferível para ele que não a tivesse possuído, pois perde de um lado o que ganhou e do outro anula o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Então, meus irmãos, a verdadeira propriedade. Verdadeira propriedade. Como o irmão está falando aqui, a nossa verdadeira propriedade é tudo que a gente traz quando a gente vem do plano espiritual para reencarnar na Terra, né? A gente traz todos os nossos dons, os nossos defeitos, a gente traz. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega, digamos assim, pobre, com poucas qualidades. Mas se a gente trabalhar para nossas qualidades aumentar, de praticar o amor, a caridade, sermos honestos, trabalhar com dignidade, nós vamos sair daqui mais ricos, pois conquistamos mais através do nosso esforço. Então, a verdadeira riqueza é aqueles dons que a gente faz aflorar dentro da gente, a bondade, a caridade, o amor, a honestidade, a dignidade. É isso que nós trazemos quando viemos do plano espiritual e que nós vamos levar quando daqui partirmos. Os bens materiais aqui na Terra vão ficar, né? Então, cabe a cada um de nós sairmos daqui mais ricos do que quando chegamos. Porque às vezes quando chegamos, viemos com muito mais defeito que qualidades. Mas se a gente se conscientizou que para ficar num lugar de paz e de luz no mundo espiritual, que nós devemos enriquecer sim os nossos dons espirituais. Todos eles estão dentro de nós. Os dons que Deus nos deu, está tudo dentro da gente. Cabe a cada um de nós fazer ele florar, crescer e multiplicar. Então, as nossas riquezas da terra, cada um, Deus vai, igualzinho fala aqui do homem. Aquele homem pode ter merecido chegar aqui na terra e vencer e ficar rico. Mas como? Através do esforço dele, porque Deus deu a ele inteligência, né? Então, quando a gente está no plano espiritual, digamos assim, que numa outra vida a pessoa pode querer ser um carpinteiro, um engenheiro, aí ele vai estudar, vai trabalhar no plano espiritual para depois pôr em prática aqui na Terra. Então, se ele teve essa escolha, ele teve mérito, Deus permitiu. Então, você vai para a Terra e através do seu trabalho você vai crescer e vai ficar rico. Aí aquele homem chega aqui, se esforça, estuda, se torna o melhor engenheiro ou o melhor arquiteto. Então, esse homem vai acabar adquirindo fortuna, né? Vai ficar rico. Se ele estiver usando isso para o bem, sem prejudicar ninguém, Deus vai investir cada vez mais nele. Como? Não faltando trabalho para ele. Então, ele vai trabalhar, vai enriquecer. Então, esse homem, antes de partir, pensa, eu vou deixar tudo que eu tenho agora para os meus filhos. Está na hora de eu partir, vou deixar casa para meus filhos, carro, dinheiro, que eu não quero que meus filhos passem necessidade. Então, aquele homem batalhou, conquistou o que era de direito dele. Se tornou um ser melhor, trabalhando honestamente. Então, quando ele chegar no plano espiritual, ele vai estar mais rico. Mas e os filhos dele, para quem ele deixou todas essas heranças? De repente, aqueles filhos não eram merecedores daquele dinheiro. Eles não tinham condições de administrar aquilo que os pais deixou. O que vai acontecer? Eles vão gastar daqui, gastar dali, vão ficar pobres. Vão ter que trabalhar duro se quiser conquistar como o pai fez. Mas se eles forem merecedores, souberem administrar, eles podem sim, como o pai, conservando aquele dinheiro, aquela riqueza e aprendendo com o exemplo do pai, que ensinou a honestidade, a ser uma pessoa direita, a conquistar os seus bens terrenos através do trabalho. Então, esses bens materiais a gente não vai levar. A gente vai levar o que a gente conquistou quando a gente esteve aqui na Terra. Então, quando a gente desencarnar, que chegar no plano espiritual, não vai perguntar, você é príncipe ou você é artesão? Não vão perguntar. Vão perguntar, o que você trouxe consigo? Você foi bom, praticou a caridade, foi honesto, trabalhou dignamente, deu oportunidade aos outros de trabalharem junto com você? Então, vai para lá receber a sua recompensa. Então, como fala que, como um homem, como a gente, quando vai viajar para um outro país, se lá é inverno e neva,
A gente deve levar casacos de frio, bota, cachecol, touca, né? A gente não pode levar nada que é inútil. Então, assim como um homem quando vai se hospedar em outro país, se ele tiver um bom dinheiro, ele vai poder ficar no melhor quarto. Se ele não tiver, vai ficar num quarto mais ou menos. Se ele não tiver nada, vai dormir sob a palha. Assim também é no plano espiritual. Aqui, adquirindo os bens espirituais e morais, quando saímos da terra, vamos ser merecedores de ir para uma das casas que Jesus nos falou. Na casa de meu Pai há várias moradas. Quem praticou amor, a caridade, seguiu o exemplo de Jesus e seus ensinamentos, vão para um desses lugares, uma dessas moradas que é bom e vai ser feliz. Agora aquele que para conquistar seus bens materiais passou por cima dos outros, mentiu, fingiu, foi falso, desonesto, esse vai para onde? Lá para o umbral. Então, devemos avaliar a nossa vida. Como que nós estamos agindo? Estamos construindo um lugar bom para nós no plano espiritual? Estamos aproveitando esse momento, essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui na Terra nesse momento? Estamos aproveitando o tempo, porque o tempo é importante. O tempo é muito importante. O hoje, o amanhã vai depender do hoje. Então, quanto mais eu me esforçar, porque a vida não dá passos largos, mas se eu já estou no caminho do bem, se eu esforçar para ser uma pessoa melhor, que bom, eu já estou me esforçando, porque os nossos defeitos, nossas más qualidades, a gente não vence de uma hora para outra. Estudando, lendo bons livros, a gente vai se fortalecendo e pensa, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso me fortalecer nesse que é coisa boa. Então, nosso esforço no dia a dia para melhorarmos, de não ficar olhando só para o nosso umbigo. Se a gente tem a oportunidade de ajudar alguém que está em dificuldade hoje, vamos ajudar, sem pensar em receber recompensa, simplesmente por amor àquele irmão que é nosso irmão em Cristo. Então, a verdadeira propriedade é o que nós vamos levar quando partirmos daqui. Fomos pacientes, tolerantes, caridosos. O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, meus irmãos, vamos avaliar como que está a nossa vida. Se a gente sair daqui agora, hoje, em que plano a gente ia ficar lá no mundo dos espíritos? Num barraco caindo aos pedaços? Ou numa casa bonita, com jardim, feliz e tranquilo porque trabalhou honestamente? Foi uma pessoa honesta e boa, moral e espiritual. Então, vamos avaliar. Deus, ó bom, está nos dando essa oportunidade no dia de hoje aqui na Terra para praticarmos o bem, a misericórdia com o próximo e para conosco mesmo, nos amando, nos respeitando. Então, a verdadeira propriedade é todos os dons que a gente deixou aflorar em nós e a gente pôs em prol de nossa vida e de nossos irmãos. É isso que nós vamos levar. Então, podemos sair daqui mais ricos ou mais pobres. Como será que nós vamos sair? A gente ainda tem oportunidade. O amanhã ainda está para chegar. Quem sabe se a gente hoje não fez nada de bom para ninguém, nem para nós mesmos, amanhã, se Deus quiser, a gente tem oportunidade. Então, se tivermos, vamos plantar sementes boas para na hora da colheita, a gente ter uma boa colheita lá no plano espiritual, junto à espiritualidade amiga. Então, meus irmãos, é esse o evangelho de hoje, a verdadeira propriedade. Um mendigo pode ser muito mais rico do que um milionário, rico espiritualmente. Ele pode estar ali passando as dificuldades, pedindo pão aqui, roupa ali, passando dificuldade, mas com confiança em Deus, sem desesperar, sendo bom com aqueles que Deus põe nos seus caminhos. Mesmo ele não tendo o que comer, se ele tiver um pão, ele vai dividir com quem está com fome. Se a pessoa está mais tempo sem comer do que ele vai dar o pão inteiro e vai ficar com fome. Então, ele faz isso por amor, por confiar em Deus, sem reclamar se ele está com fome ou não, confiando que se hoje não tem, amanhã Deus há de prover. Então, meus irmãos, fiquem na paz e no amor de Jesus Cristo, que possamos refletir sobre esse evangelho de hoje. Querida doce Mãe Maria, nossa mãe, mãe de nosso amado Mestre Jesus, derrama o vosso eflúvio de amor sobre todos nós, filhos de Eva aqui na terra, sobre os nossos familiares,
sobre os nossos amigos, sobre aqueles que nos desejam mal, que eles tenham muita luz e muita paz. Derrame seus eflúvios de amor sobre todo o planeta Terra, sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada, para que a paz de Jesus possa reinar em coração de cada ser humano, para o fim das guerras, Senhora. Santa Mãe de Deus, abençoa e ilumina o lar, o coração de todos aqueles que estão me ouvindo, para que o vosso amor e a vossa luz apague todo esse mal que está sobre a terra, para que nós possamos deixar a nossa luz brilhar dentro de nós, nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso agir, para que um dia possamos merecer o reino de Deus. Obrigado, Santa Mãe de Deus. Abençoe o meu lar, a minha família. Obrigado pelo dia de hoje. Que assim seja. Amém. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.